Só os preços da carne de porco recuaram 5,21% em 12 meses, segundo o IBGE, em mais um sinal de trégua nos preços para o brasileiro. A expectativa do setor é de um aumento no consumo para os próximos meses. Com a carne bovina, a retração nos preços deve acontecer no final do ano e início de 2023. Relatório final divulgado pela Safras e Mercado, maior consultoria do setor no país, fala em retração nos preços de até 20%. O ajuste acontece em função da maior oferta de carne no mercado interno. Outro produto que também deve cair de preço é o leite, que registrou alta de 15% nos últimos 2 meses. Tradicionalmente, o leite tem altas em períodos mais secos, em virtude da escassez de pastagem para o gado. Estudo realizado pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, da Exalc-USP, reforça que na primavera, com o retorno das chuvas, a produção leiteira tende a aumentar, contribuindo para a redução dos preços para o consumidor. A retomada econômica também pode ser sentida fora do setor de alimentação. No ramo automotivo, por exemplo, as vendas de carros comerciais leves, caminhões e ônibus novos no Brasil, em julho, cresceram 2,21% ante junho para 181.982 unidades, segundo a Fenabrave. Na comparação com julho de 2021, houve uma alta de 3,74%. Diga, Zé, temos 2 minutos. Existem vários setores que estão dando sinais claros de retomada, do processo econômico, ou seja, da atividade econômica. E isso é evidente. Veja bem, não se pode tomar todo um governo, por um período de crise. Às vezes você pode avaliar a crise pela saída que se tem exatamente da crise. O mercado ficou aviltado, a pressão foi muito grande porque houve um aumento do consumo e não havia a produção e a entrega. O processo foi interrompido. Então, era isso que estava acontecendo, inclusive no preço de alimentos, de automóveis. Não havia automóveis no mercado. E acabou provocando um processo que a gente não via há muito tempo. Quer dizer, você vender um carro por um preço maior do que comprou. Isso não é uma realidade de mercado equilibrado. O mercado equilibrado mostra que o carro tende a se desvalorizar com o uso, é natural. Então, quando a gente vê esses fenômenos, é um indicativo claro, um termômetro de que o mercado está aviltado. Então, é sim uma boa notícia e de uma volta progressiva à normalidade. Os outros pontos, os outros indicativos são de aumento no emprego, ninguém contrata se não tiver um horizonte bom, e também o aumento da arrecadação. Ninguém paga impostos se não vender. Augusto. Eu convido os analistas econômicos da imprensa velha a se explicarem, porque são recentes. Amanhã eu vou procurar trazer aí os números que eles profetizaram sobre a economia. A inflação ficaria acima dos 2 dígitos, tá abaixo de 10, está em 9 e pouco por cento. Não, inflação não, inflação. Está em queda, está menor que a americana, não em 9. Está menor que a americana. O que está abaixo de 10 é o desemprego dos 2 dígitos. Está diminuindo. Haveria recessão. Não há. E agora, como é que eles vão explicar? As previsões que foram desmentidas todas pela realidade, como tem frisado o ministro Paulo Guedes. Como lembrou no Direto ao Ponto o Saxida. Tem números provando, não adianta os jornais esconderem. As pessoas vão fazer compras. As pessoas estão no mercado, os eleitores. E para azar do candidato do PT e para a sorte do Brasil, que pensa, não surpreenderam, esses números não surpreenderam o Brasil que pensa. Agora, são um fator decisivo na eleição. Você, Ana, temos 1 minuto e meio. Vitor, quando nós falamos aqui sobre a tal cartinha a favor da democracia, quando os ministros falam que o presidente fere a Constituição, ninguém fala que ato, que o presidente fez, que ação, aquilo especificamente, tudo é muito jogado aos ventos, mas atos antidemocráticos e o presidente quer implodir os pilares da República, essas bobagens todas.
Ontem nós ficamos sem tempo de comentar exatamente essa entrevista do ministro Adolfo Saxida ao Augusto Nunes no Direto ao Ponto. Eu recomendo muito essa entrevista, mas eu recomendo que você assista essa entrevista com caneta e papel na mão. Porque tudo que a tal Carta pela Democracia não nomeia, não coloca ali os pingos nos is sobre o que o presidente teria feito de antidemocrático, o ministro Saxida coloca em números os feitos, em números, o progresso, o que está acontecendo. É uma entrevista que, quando você sentar com aquele que fala eu não gosto do presidente Bolsonaro porque ele é mal criado, mas e os feitos? Aqui estão os feitos, os números de tudo que vem acontecendo. Mais uma pasta técnica dessa administração, né? O ministro Saxida, ele se junta aí a um time que já era extremamente técnico, ministro Paulo Guedes, Tarcísio, ministra Tereza Cristina, e dentro do contexto do que o Augusto disse da previsão, há uma entrevista do próprio ministro Paulo Guedes em fevereiro desse ano, que ele diz, vão errar lá fora não vai crescer, os americanos não vão crescer e o Brasil vai crescer. Isso em fevereiro desse ano, dia 23 de fevereiro. Procurem na internet essa entrevista. Ou seja, são pastas que, apesar da paixão pelo Brasil, na hora de colocar a mão na massa, são pastas pragmáticas, pastas técnicas que trabalham com aquilo que eles têm na mão para o melhor do país. Fiuza, 1 minuto e meio. Olha, foi bom, Ana, lembrar a cartinha, né? A cartinha de mentirinha dos democratas de mentirinha que se cansaram da democracia, porque tem os liberais lá, né? Nessa cartinha tem os liberais, os liberaloides. Eu queria saber onde é que eles estão. Onde é que eles estão diante desses resultados? Qual é a origem desses resultados? É uma varinha de condão? Foi uma decisão da ONU? Por que os indicadores macroeconômicos brasileiros estão indo bem? Porque é uma política de desoneração, de desburocratização, de redução tributária, é ou não é? Então, talvez seja o primeiro governo, depois de muito tempo, a terminar com a carga tributária menor do que começou. Isso é possível. E é o seguinte, seria ótimo, né? Não é uma elegia a esse governo nem a esse presidente, seria ótimo que a gente tivesse candidatos sérios de oposição reconhecendo isso tudo, mostrando que podem aprimorar isso tudo, se comprometendo a ir nessa linha e mostrando erros desse governo e mostrando como pretendem aprimorar. Não existe isso no horizonte. Eu pergunto, onde estão os liberais, os liberaloides, de centro-direita, de centro-esquerda? Eu não vejo no horizonte, não ouço um pio desses acadêmicos, desses financistas. Onde será que eles estão? Na Argentina, talvez, né? Eles devem estar na Argentina, aproveitando a pechincha lá do Fernandes.